Quero dar as boas-vindas para todo mundo, agradecer a presença de vocês aqui hoje. Esse é o primeiro de uma série de webinars que a gente vai fazer pela WeFlow. A WeFlow é uma consultoria. Bom dia, Luciane, bem-vinda. Tranquilo, sem problemas. E a WeFlow é uma consultoria em ESG, liderança regenerativa. A gente trabalha com avaliação de impacto e diversidade e inclusão também. Então, a gente está aí desde 2014 nessa jornada de impacto social. E hoje a gente tem o prazer aí de conversar com especialistas no tema sobre a Lei da Igualdade Salarial, que é uma lei que já está a todo vapor aí, né, exigindo das empresas a publicação do relatório, que vai até o final de fevereiro agora, né? Então a gente quis fazer bem no comecinho do mês para dar tempo de todo mundo se antenar, se preparar e poder enviar as informações para o Ministério do Trabalho com bastante tempo, né, com bastante tranquilidade, tirar todas as dúvidas. A gente tem pouco tempo relativamente, né, para um tema tão complexo, tão profundo, que tem tantas nuances, tantas camadas, né? Então a gente vai fazer uma dinâmica de interação via Mentimeter, tá, pessoal? Que é essa ferramenta que vocês acessaram aí. Sempre vai ter o QR Code na tela, então vocês podem apontar o celular e participar da pergunta que vai estar rolando. Depois a gente vai passar para uma próxima. E assim a gente vai ter essa interação. Então, vocês podem colocar as perguntas de vocês ali. Se quiserem mandar no chat também, não tem problema. Vou pedir ajuda do Gabriel também para me chamar a atenção, caso eu esteja muito distraída aqui interagindo, para a gente trazer a pergunta no momento em que a gente for falar sobre as perguntas também. A gente vai debater um pouco, depois a gente interage com vocês, com as perguntas que vocês forem trazendo, comentários, enfim. Então, só para dar essa introdução. Eu quero apresentar a vocês, né, as nossas convidadas de hoje. Primeiro, me apresentar, eu sou Marina, eu sou uma mulher branca, estou com uma camisa branca, óculos de grau, cabelo curto, e sou da WeFlow, sou diretora de Relações Humanas e Diversidade e Inclusão na WeFlow. Tenho uma trajetória já dentro principalmente da área de gênero há alguns anos já, trabalhei em algumas empresas de grande porte, startup, governo, ONG, e acabei me especializando nessa área, e hoje estou aqui na WeFlow, né, na parte de consultoria, e gostaria de pedir também que as nossas convidadas se apresentassem, doutora Mariana Keppen e Raquel Baldo, que é a nossa analista de ESG também, consultora de ESG aqui na WeFlow. Por favor, Mariana. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos vocês nesse nosso bate-papo, mas também agradecer a Marina e a WeFlow pelo convite. Eu estou muito feliz em estar aqui hoje participando dessa conversa. Eu sou a Mariana Keppen, eu sou uma mulher branca, estou aqui com o cabelo comprido preso, de óculos, também estou toda de preto, agora que eu vi que eu estava toda de preto, nem para vir com uma corzinha também, com blazer preto, uma camiseta preta, e eu sou diretora de Compliance e Proteção de Dados do escritório Pironti Advogados, que é um escritório especializado na condução de projetos de compliance, de ESG e também de LGPD, esses ficam embaixo aqui do meu guarda-chuva. Atualmente, eu também estou como presidente da Comissão de Estudos sobre Compliance da OAB Paraná, então nós somos aproximadamente 215 advogados paranaenses conversando sobre as soluções que a gente precisa encontrar aqui no âmbito do compliance e, naturalmente, a adequação à legislação também faz parte dessa nossa preocupação. Por óbvio, o compliance não está limitado a isso, a gente vai sempre pensar na promoção das melhores práticas, do modo mais abrangente. Tem como um dos pilares também a diversidade, a inclusão e a igualdade, mas também a gente precisa falar, no mínimo, aqui a gente atender às legislações. Então, estou aqui hoje para trazer um pouco desse olhar. Mesmo sendo advogada, também trabalho como consultora, então vou fazer esse paralelo aqui entre os dois mundos que não são tão distintos, na verdade eles caminham juntos. Então, só queria mais uma vez agradecer e falar que é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bem-vinda, Mari. Raquel, vamos lá, queremos saber de você. Bom dia a todos, obrigada aí pela participação, adoro falar sobre esse tema,
Bom, mas para iniciar, então, eu sou, como a Marina falou, sou Raquel, sou gestora aí de projetos ESG e sustentabilidade da WeFlow. Começando aí com a minha audiodescrição. Então, sou uma mulher branca, beirando os 40 anos, cabelos curtos, cabelos e olhos castanhos, estou com um óculos meio amarelado, com a armação um pouquinho amareladinha, brincos dourados e camisa verde, trazendo um pouquinho de cor para o time. Bom, só me apresentando então rapidamente, sou engenheira de alimentos com pós-graduação em administração estratégica, atuei em grandes empresas, né, na área de inteligência competitiva e nos últimos anos com ESG e sustentabilidade. Já fui cofundadora de uma assessoria focada em mães e mulheres, então por isso também estou aqui, né, adoro falar sobre esse tema. Sou mãe da Júlia e do Pedro, de 7 anos, a Júlia de 2. Depois da maternidade, esse tema ficou muito mais presente na minha vida, né, falar sobre igualdade de gênero e diversidade. E se me deixar, eu fico até a noite aqui falando sobre isso. Então me corta, Marina. Não, a gente quer ouvir. E tem bastante coisa aqui que interessante que a gente vai começar a cavocar aqui. A ideia é que, pessoal, seja uma conversa mesmo, então eu até queria pedir para vocês realmente mandarem as perguntas de vocês que vão balizar aí a nossa conversa. Eu vi ali que uma pessoa, não sei se uma ou algum, né, mas alguém colocou outro, né, outro desafio. Se vocês quiserem colocar que desafio é esse, que não está elencado ali, para a gente entender também que outras nuances a gente... seria interessante a gente olhar, fiquem à vontade, tá? Para a gente poder... talvez a gente não consiga chegar em todos os tentáculos aí dos desafios, mas a gente vai tentar. Eu vou passar para o próximo slide aqui no Mentimeter, só para vocês poderem comentar outras coisas que vocês gostariam de compartilhar enquanto rola a nossa conversa, tá? E aí depois eu passo para perguntas e respostas. Então agora a gente vai mais nos comentários, e aí depois que a conversa começar a rolar, a gente vai passar para um Q&A ali, que vocês vão poder interagir. Eu vou tirar da tela agora, para a gente poder se ver melhor. E eu queria começar trazendo um dado que é bem preocupante, né? E que o IBGE trouxe, que a diferença de remuneração entre homens e mulheres é de 22% hoje, né? E se a gente pensar em mulheres negras, elas recebem apenas 48% do que recebe um homem branco, ou seja, menos da metade. Esse tema, ele parece que não é mais atual, ele parece muitas vezes que, não, a gente já evoluiu muito, e quando a gente vai olhar para os dados, a gente vê que a gente evoluiu super pouco, né, que as coisas mudaram muito pouco. Então, para começar, eu queria que a doutora Mariana trouxesse um pouco do contexto legislativo, né, Mari? O que muda com essa lei? Quais são as principais novidades aí? Porque a gente sabe que, né, a CLT já prevê igualdade entre os gêneros, né, a Constituição também, mas o que tem de novo nessa lei? Quais são as exigências dela? Boa, pessoal, vamos lá. Eu acho que assim, não precisa também me chamar de doutora Mariana, pode me chamar de Mari, fiquem bem à vontade, vão mandando também as perguntas ali, mas eu queria aqui organizar duas diferenças, né, duas mudanças que essa lei nos traz, porque o principal ponto que a gente teve ali, né, no nosso mente das respostas é do atendimento a esses critérios técnicos. Então, vamos tentar desmistificar aqui quais são essas exigências. Então, a nossa Lei 14.611, né, agora de 2023, ela nos trouxe duas mudanças principais, assim, de duas ordens. A primeira foi a alteração em relação à CLT, prevendo ali especificamente uma alteração em relação ao artigo 461. Então, a gente já tinha no artigo 461 essa previsão de que
aqui pessoas que estão exercendo a mesma função, que estão no mesmo cargo, precisam ter uma remuneração igual, não poderia ter uma discriminação em relação a isso, e agora foram incluídos ali, né, 2 parágrafos em relação a essa previsão, trazendo sobre essa discriminação em relação a gênero, em relação à raça, em relação a vários critérios, que então terão também a possibilidade de uma aplicação, né, de uma penalidade, de uma sanção ali de 10 vezes o valor do salário que a pessoa deveria receber. Então, essa é uma primeira mudança em relação à CLT, que a gente está falando no critério aqui no âmbito da Justiça do Trabalho até. Então, isso, por exemplo, para aplicação dessa sanção, vai ser lá no âmbito do Poder Judiciário. Mas também, e aqui está a principal mudança que a gente tem com a nossa Lei 14.611, é de que agora a gente também tem essa verificação e a possibilidade de uma aplicação de uma sanção administrativa. Então, não só no âmbito do Poder Judiciário, a gente também está falando aqui dessa verificação, dessa fiscalização administrativa por parte do Ministério do Trabalho, por exemplo. Então, aqui a gente vai ter essa mudança de que as empresas com 100 funcionários ou mais vão precisar elaborar ali os seus relatórios de transparência salarial e critérios remuneratórios com essas informações que aí, então, eu já vou trazer um pouquinho mais para vocês, mas existe o dever dessa publicação desse relatório. Já vou falar sobre um pouco mais sobre como será elaborado esse relatório, mas existe, então, esse dever de publicação do relatório para as empresas que têm 100 funcionários ou mais, e aí, então, diante do descumprimento dessa previsão, essa empresa também fica sujeita ali a uma multa de até de 3%, né, até 3% da folha, limitado a 100 salários mínimos. Então, essa é a principal mudança, pensando no aspecto da sanção, mas tem também uma mudança muito importante, que é no sentido da promoção da igualdade e da cultura também aqui dentro da empresa. Então, a gente vai também ter ali alguns incentivos relacionados, por exemplo, a você ter um programa de capacitação de mulheres internamente dentro da empresa, você também ter canais de denúncias para a gente receber também as denúncias relacionadas, ao descumprimento a essa nossa legislação. Então, a gente vai ter aqui essas mudanças jurídicas, né, falando da CLT, uma mudança em relação à sanção administrativa, que agora é prevista diante do descumprimento da não publicização do relatório, e também a gente tem esses incentivos voltados aqui para a promoção de uma cultura mais igualitária no âmbito das empresas. Então, essas são as principais mudanças que nós temos, mas para entender a nossa lei de igualdade salarial, a gente precisa também compreender outros 2 instrumentos que estão a ela relacionados. Então, a gente também tem o decreto 11.795, de novembro, né, do ano passado, e alguns dias depois saiu também a portaria 3.714, também, né, de novembro de 2023, que então trouxe e regulamentou um pouco mais como deve ser o atendimento a essa legislação. A legislação ela é muito curta, são só 7 artigos, ela é bem principiológica mesmo, então você lendo só a lei, você não vai conseguir encontrar todas as respostas, então eu entendo aqui a preocupação de vocês em relação a como cumprir aqui mesmo essa legislação, e daí por isso a gente tem que interpretar também esse decreto e a portaria. E o importante da gente ver aqui é que, com o decreto, a gente ficou com a impressão de que talvez as empresas mesmo que fossem elaborar esse relatório e aí publicar, né, além de submeter ali ao governo federal, também publicar. Só que quando a gente interpreta a portaria, quando a gente vê a portaria, a gente consegue, né, aqui trazer clarear essa ideia de que, na verdade, esse vai ser um relatório elaborado, na verdade, pelo Ministério do Trabalho, com base nas informações que as empresas têm que imputar até aqui, né, fevereiro, as informações no E-Social e no Emprega Brasil. Então, são essas 2 plataformas que as empresas com mais de 100 funcionários vão ter que colocar ali as informações, e aí esse relatório vai ser elaborado e deve ser publicado no mês de março, e depois em setembro. Então, são relatórios semestrais que nós vamos ter eles elaborados com base nessas informações imputadas pelas empresas até, né, aqui no caso, mês de fevereiro e depois no mês de agosto. E aí a fiscalização ela vai ocorrer com base nessas informações que estão sendo ali imputadas dentro desses 2 portais, do E-Social
e do Emprega Brasil. E aí, então, a gente vai ter a fiscalização dessa, né, com base nessas informações, e vamos ter depois também a possibilidade de, diante de uma vulnerabilidade, ser estabelecido um plano de ação para o atendimento aqui a essa legislação. É importante mencionar também que nós ainda não temos, mas a nossa portaria, ela estabelece que ainda vão ser estabelecidos maiores critérios no âmbito da fiscalização, e que, né, eu até fiz essa consulta agora, minutos antes da gente entrar no nosso webinar, para trazer aqui para vocês, né, essa informação atualizada, mas está pendente ainda essa definição pela Secretaria de Inspeção do Trabalho em relação ao procedimento e o protocolo de fiscalização. Então, a gente ainda vai ter novas orientações em relação a esse procedimento, que é natural que a gente tenha dúvidas nesse primeiro momento, porque assim como a LGPD, por exemplo, né, que trouxe todo um novo paradigma em relação à proteção de dados e ao tratamento de informações pessoais por parte das empresas, com o passar do tempo, assim que ela já estava vigente, a gente começou a ter aqui orientações da NPD, né, nesse caso, mas para conseguir estabelecer todo esse procedimento. Então, nesse primeiro momento, é normal que ainda tenham algumas lacunas que vão sendo preenchidas aqui no decorrer das atividades de fiscalização, e que a gente vai, então, também trazendo aqui, né, sempre que possível, para vocês. Mas, de uma forma aqui mais geral, são essas as mudanças, são essas as principais alterações, e aí a gente vai conversando também agora na sequência com vocês em relação a alguns pontos mais específicos, mas esse era o panorama geral que eu queria trazer para vocês. Perfeito, Mari, obrigada. E aí eu queria pedir para a Raquel, né, dentro desse contexto, né, de tantas informações e, enfim, adequações, como que as empresas têm sentido? A gente teve ali, né, uma breve pesquisa dos desafios, mas no dia a dia, nas conversas, o que você tem sentido das empresas em relação à lei, Raquel? Então, logo que surgiu, né, ali no primeiro semestre do ano passado, surgiram algumas conversas, né, entre empresas, entre consultorias e tudo mais. Eu até participei de um webinar justamente para ouvir um pouquinho, né, a percepção das empresas em relação a essa lei, e depois a gente trouxe, né, esse assunto junto com os clientes. E uma das grandes questões que vieram foi o porquê a geração de mais um relatório e não o uso do e-social, né? Então, já existe, né, um portal, já existe muitas informações sendo levantadas por meio do e-social, e por que trazer mais um relatório, né? Esse foi um grande questionamento de início. E tem uma grande questão que pega com as empresas, é muita parte de transparência dessas informações, né? Então, até como expor esses dados, como trazer esses dados a público, né? Que é o que você comentou, né, Mariana, que é essa portaria que expõe os dados nos próprios sites, nas próprias redes das empresas. Então, quanto as próprias pessoas, né? Esse foi um anseio das empresas, o quanto as próprias pessoas, os próprios funcionários, colaboradores da empresa podem ficar vulneráveis com essas informações vindo a público. E a preocupação também é em relação à própria lei LGPD, né? O quanto uma coisa pode ir o contraponto da outra lei, né? Então, eu queria até voltar a pergunta para ti, né, Mari, para trazer essa questão, como as empresas podem ficar, né, como que elas podem ficar mais tranquilas em expor essas informações e não ir contra a lei de proteção aos dados. Então, só queria que trouxesse um pouquinho essa relação entre as duas leis. Eu acho que esse é um grande ponto e é um grande anseio das empresas. Claro, com certeza. Aqui, a LGPD, né, essa legislação que veio para trazer algumas balizas em relação à utilização de informações pessoais, tanto aqui voltada para as empresas, quanto para a administração pública, mas naturalmente a principal preocupação foi exatamente da utilização comercial até dessas informações, mas ela engloba, é uma lei bastante importante, porque dela fala, vamos conversar então sobre a utilização, o tratamento de dados pessoais, seja para fins econômicos e aqui para as empresas, para a produção de relatórios, para a produção de informação, mas também na administração pública. Então, todas aqui as instituições que tratam dados pessoais precisam atender
a LGPD. Aqui a lei ela vai falar sobre dados pessoais, isso que é importante também a gente ter essa diferenciação. Então, dados relacionados à empresa em si, CNPJ, outras informações, não são dados pessoais, não estão relativos, não estão aqui no âmbito de aplicação da LGPD. Mas essas informações salariais, por exemplo, remuneratórias, naturalmente vão estar vinculadas a pessoas. Então, existe essa preocupação quanto à privacidade e à proteção dos dados desses funcionários que terão ali as suas informações imputadas para fins de produção do relatório. Esse relatório, aqui a nossa Lei 14.611 já teve essa preocupação de trazer que as informações elas serão anonimizadas. Então, elas não trarão ali, por exemplo, Mariana Keppen, salário tal. Então, a gente vai, o cargo e salário tal. Então, a gente vai ter só o percentual, né, de mulheres, número de homens, qual é o valor de cada cargo, quantas mulheres eu tenho em cada cargo, quantos homens eu tenho em cada cargo. Então, a gente não vai trazer essa informação vinculada à pessoa natural, né, à pessoa física. Então, esses dados, eles vão ser ali anonimizados. É claro que, numa situação de uma empresa que 100 funcionários já é uma empresa um pouco maior, né? Pelo menos 100 colaboradores. Mas pode ser que, por exclusão, a gente consiga entender ali a quem aquela informação se relaciona. E aí, puxa, nesse caso, então, eu tenho aqui uma certa abertura em relação à minha privacidade, uma exposição. Então, eu deveria ter o consentimento, o que eu deveria fazer em relação a esse cenário e a esses funcionários que poderiam eventualmente ser identificados. É importante mencionar que a LGPD, ela vem para trazer algumas balizas às informações, ao trânsito dessas informações, mas ela não proíbe, né? Também ela fala o seguinte, olha, aqui para os dados comuns, vamos colocar assim, e os dados relacionados à remuneração não são ali dados, né, são dados comuns, né, não está no rol taxativo de dados sensíveis. Então, ela fala para os dados, né, pessoais, que não são dados sensíveis, a gente vai ter 10 bases legais para serem utilizadas, 10 hipóteses de tratamento. E aí, dessas 10 hipóteses, uma delas vai ser o consentimento, mas a gente tem 9 outras. E, por exemplo, o cumprimento de uma obrigação legal é uma hipótese de tratamento. Então, se tem uma lei que fala, você precisa trazer essas informações, isso está aqui dentro do permitido pela LGPD. Então, eu preciso colocar essas informações no E-Social, eu preciso trazer a transparência em relação a essas informações, isso está permitido. Mas a nossa lei aqui de igualdade salarial se preocupou com essa questão e trouxe essa previsão em relação aqui à normização. Então, você não tem o nome das pessoas publicadas, você vai ter só os cargos, os percentuais de homens e mulheres e os valores. É claro que né, isso também a gente vai estar... essa pergunta ela é totalmente natural, porque a gente está diante de uma ação, né, de uma iniciativa que busca coletar informações, coletar dados e promover a transparência em relação a esses dados, e esses dados eles vão estar, né, aqui vinculados a pessoas. Então, essa é uma preocupação que muito válida que surge, mas a nossa legislação ela já trouxe essa previsão de que os relatórios eles não terão os nomes dos colaboradores. Então, será dessa forma anonimizada, em que a gente tem essa separação das informações em relação à pessoa que faz a referência direta. E até um ponto que é interessante, que eu até estava discutindo aqui com a Marina e com a Raquel quando a gente estava conversando e fazendo alguns alinhamentos, essa nossa legislação de igualdade salarial, ela veio para promover essa mudança e para realmente provocar as empresas nesse sentido, mas também veio muito para a gente conseguir coletar informações, para a gente gerar esse cuidado e a gente ter dados para poder trabalhar e poder trabalhar melhor as nossas políticas públicas. Então, até por isso, e aqui já é, né, uma certa especulação, mas imagino que tenha sido nesse sentido que, num primeiro momento, o decreto, a gente tem a lei, o decreto é a portaria. O decreto, ele, num primeiro momento, deixa um pouco a ideia de que as empresas elaborariam o seu próprio relatório e encaminhariam. E aí, depois, na portaria, fica evidente que, na verdade, esse é um relatório que vai ser elaborado pelo Ministério do Trabalho com base nas informações do E-Social e do Emprega Brasil. E aí, é possível que tenha sido centralizada essa elaboração dos relatórios até no Ministério do Trabalho para que a gente consiga ter essa mesma informação sendo produzida. Porque, senão, a gente vai ter várias empresas
elaborando relatórios como entendem mais pertinente, eventualmente trazendo também informações excessivas ou desnecessárias que poderiam expor aqueles colaboradores. Então, o importante é que a gente conseguir ter esse dado e essa interoperabilidade de todos os relatórios. Então, muito possivelmente que por isso foi centralizado, então, no Ministério do Trabalho a criação desses relatórios, para que a gente consiga ter esse padrão, e é só com esse padrão que a gente consegue aqui realmente entender e estudar, analisar um grande volume de dados. Então, aqui a importância dessa legislação é não só para que a gente consiga também ter esse estímulo nas empresas, mas que a gente consiga ter esse cenário geral e desenvolver políticas públicas mais acuradas à realidade. Então, aqui, né, que a gente tem essa mudança e essa composição, sim, com a LGPD. Então, respondendo a sua pergunta, Raquel, aqui, para o atendimento a uma legislação, qualquer que seja, a empresa pode, sim, tratar esses dados pessoais, mas aqui eles até perdem esse caráter de dado pessoal, porque a partir do momento que a gente tem essa anonimização, que a gente destaca o dado em relação à pessoa, aí ele até já perde o seu caráter de dado pessoal para fins de LGPD. E aí vem uma pergunta aqui que eu acho que está bem conectada com o que você está falando, Mari, que é quem vai ter acesso a esses relatórios, né? E aí é um ponto importante também da lei, que ela exige a publicação, né, desses relatórios no site, enfim, né? Em algum... a empresa, ela precisa publicar isso, ela precisa dar transparência para isso também nas suas redes, né? Então, você recebe o relatório a partir das informações que você imputou e aí você divulga ele, né? Então, todas as empresas com mais de 100 funcionários vão dar esse passo importante de transparência, né? Que também a gente entende que deixa as empresas bastante inseguras, né? Porque uma coisa é você olhar as informações e entender que existe um gap, que é importante trabalhar o tema, e aí você colocar essa fragilidade lá fora, porque a gente sabe o quanto isso é frágil. Eu estava lendo um relatório do Fórum Econômico Mundial, né, o World Gender Gap, que saiu um novo resultado em 2022. Eles fazem uma análise global de como está, né, a disparidade de gênero, salarial de gênero no mundo. E o Brasil, ele está em 20º lugar de 22 países da América Latina. A gente está bem mal, né? A nível global, a gente está em 94 de 146 países. Então, assim, tem muito a avançar, né? Apesar da gente ter legislações que prevêem a igualdade, né? Agora a gente tem sanções, né? A gente tem uma diferença que é bem significativa, porque tem muitos países que têm legislação pró-equidade de gênero, mas aí tem uns sérios problemas de fiscalização, né? A gente não consegue, enfim, chegar até as empresas, fazer, né, exigir as adequações. E é por isso que é um avanço muito lento. E aí essa publicação, ela acaba sendo também uma exigência que coloca, né, as empresas nesse lugar aí de até um certo desconforto e uma necessidade de olhar para isso. E o que eu acho que é importante a gente trazer aqui é o quanto há uma tendência cada vez mais forte de haver legislações que obriguem as empresas a se adequar a questões de equidade que já deveriam ser uma realidade, né? Se a gente for esperar essa transformação acontecer naturalmente, a gente tem aí a previsão também do Fórum Econômico Mundial é que demore 150 anos, mais ou menos, né? Então, é preciso que haja movimentação, né? É preciso que haja uma ação interna das empresas, né? E aí, nesse contexto, acho que é legal também ressaltar que, apesar de muitos países terem legislações e ter fiscalização, né, a gente tem um contexto patriarcal por trás que é bastante limitador, é um contexto cultural subjetivo que é muito difícil de acessar, que a gente cria políticas, a gente cria mecanismos, a gente tenta se enquadrar na lei, e aí, na prática, a equidade salarial, por exemplo, não acontece. Então, a lei, ela exige, por exemplo, a capacitação de líderes, a capacitação das equipes, né, para compreensão da importância da equidade de gênero, ela exige também que haja metas, que haja acompanhamento dessas metas, ela exige que haja a capacitação das mulheres, então, né, se você
não, mas elas não estão com a capacitação necessária para chegar em determinados cargos. Isso é um argumento que a gente vê ainda, mesmo no contexto em que as mulheres já têm um acesso à educação, não apenas o acesso, mas elas têm uma educação maior do que os homens hoje, né? E mesmo assim, né, entre as mulheres negras, 6% de aumento no acesso ao ensino superior e a conclusão desses estudos, mesmo assim, a disparidade de gênero, a disparidade de salário de gênero aumentou entre mulheres negras e homens brancos. Então, é preciso ter essa capacitação, mas vai além, né? A gente começa a olhar aí para outras nuances que vão permear os desafios que as empresas enfrentam, são os desafios que a nossa sociedade enfrenta para conseguir atingir a equidade de gênero. Por exemplo, se fala muito nos viés inconscientes. E aí, como é que eles acontecem na prática? A gente está passando por um processo seletivo, está fazendo um processo seletivo, e aí todo o contexto que eu tenho de sociedade, todas as informações que eu consumi, todas as experiências pelas quais eu passei, elas vão estar ali comigo de forma inconsciente, eu não sei, né, que eu estou tomando uma decisão enviesada, mas a gente, acreditando que está tomando uma decisão a partir de critérios claros, está beneficiando alguém, por exemplo, que tem uma relação mais parecida, um contexto parecido de vida, estudou no mesmo lugar que eu, ou se parece comigo fisicamente, né, tem viés de afinidade, viés, efeito auréola, enfim, a gente tem uma série de vieses que acontecem ali naquela fração de segundos e que, no final das contas, gerou uma promoção para um homem e não para uma mulher, porque o viés da maternidade pode ter entrado em cena, né, e aí eu queria até passar a palavra para a Raquel também para falar um pouco desse contexto, que eu acho que ele exemplifica muito bem algo que também foi trazido no estudo da Cláudia Goldin, né, que, inclusive, é a terceira mulher a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, de Economia, o que já diz muito por si só, né? E ela traz essa questão subjetiva por trás do contexto das empresas, que é a maternidade, que é a economia do cuidado, que é toda essa estrutura que está envolvida aí no nosso dia a dia e que vai sim afetar na hora da promoção por performance, né, por disponibilidade de trabalho, dentro de uma cultura em que a gente favorece muito as pessoas que estão disponíveis 24/7, que trabalham, né, em jornadas duplas. Uma mulher que é mãe, né, ou que precisa estar em 2 trabalhos para conseguir complementar sua renda, como é que ela faz para ter toda essa disponibilidade e aí ser escolhida na hora da promoção, né? Então, a gente acha que está selecionando uma pessoa em vez da outra por critérios muito objetivos, quando tem um contexto social por trás que está prejudicando as mulheres há séculos, né? E é por isso que a gente tenta, de várias maneiras, fazer avançar e acaba patinando. Então, eu queria, Raquel, se puder comentar um pouquinho, né, aquilo que você trouxe no começo, o quanto a sua perspectiva mudou depois que você virou mãe, né? Traz um pouquinho para a gente dessa perspectiva. Então, essa questão do que tu trouxe, dessa subjetividade, né, e o que a Mariana trouxe, né, dessa necessidade da exposição dessas informações, ela acaba sendo necessária por conta desse contexto, né, do porquê dessa igualdade salarial dessa desigualdade salarial existir, né? 20% é um número muito grande, quando a gente é muito grande e a gente olha, não é uma questão de escolaridade, de conhecimento, porque a mulher, como você falou, Marina, como você trouxe, ela tem mais, né? As pesquisas mostram que ela tem mais do que o homem atualmente. Então, o quanto essa lei ela é interessante, né, para trazer essa força, né, trazer essa força da lei para as empresas olharem. A gente sabe que não essa complexidade, né, dessa desigualdade é muito grande, porque a gente tem que entender o porquê dessa desigualdade. Não é porque não é só apenas, né, eu abri uma vaga, se for homem ganha 3 mil, se for mulher ganha 2 mil, não é isso, né, é um ponto de que eles entram ganhando o mesmo salário e essa desigualdade vem vindo com o tempo. E por quê? Não é porque ela
né, parou de estudar ou por conta de características, etc. É por conta, né, dessa questão muito subjetiva, né, e de uma cultura patriarcal e por aí vai, que daí o buraco é bem mais embaixo e não vai estar nesse método aqui. Mas eu acho que essa lei traz essa oportunidade para a empresa entender o seu cenário, entender se existe essa desigualdade salarial dentro de casa e entender o motivo dela. E aí pode ser esse ponto que você trouxe, né, uma promoção que favorece os grid works, né, que até a Cláudia Goldan traz esse termo, que são aquelas pessoas que estão disponíveis para trabalhar a qualquer hora, e com certeza não é uma mãe, né, e aí trazendo um pouquinho do contexto da maternidade, que a Cláudia Goldin traz muito isso, né, muito dessa justificativa dessa disparidade salarial com o tempo pode ser por conta da maternidade e por conta da economia do cuidado, que hoje, culturalmente falando, recai sobre a mulher, né, hoje a gente sabe que a maioria das mulheres que exercem o cuidado dentro de casa e a maioria das mulheres exercem trabalhos, serviços de cuidado. Então, a grande maioria das mulheres está focada nesse tipo de trabalho. E, inclusive, a Rede Mulher Empreendedora, ela traz que a mulher dedica 24% de tempo a mais do que os homens nos serviços de cuidado em casa. Então, falta tempo, a conta não fecha, né? Então, enquanto as empresas têm a oportunidade de olhar para isso, entender qual que é o motivo dessa desigualdade salarial dentro de casa, dentro da sua própria realidade. E aí a maternidade, né, falando um pouquinho do meu contexto, eu sempre gostei muito de falar sobre esse tema, sempre gostei de ler muito sobre a questão de gênero, e a maternidade, ela deixou isso ainda mais, ela escancarou esse problema para mim, né? Ela trouxe muito mais forte, e eu trabalhei depois, eu fundei essa assessoria justamente para auxiliar as mães neste momento, né, em que elas viravam mães e tinha carreira também. Elas queriam os dois e elas precisavam equilibrar isso tudo. Então, isso é uma questão muito forte na vida da mulher, e eu conversava com muitas mães que retardaram este projeto de ser mãe por conta da carreira, o quanto elas tinham medo de se tornar mães por conta do trabalho delas, por conta de um medo de demissão, um medo de atrasar a carreira delas. Então, o quanto as empresas precisam parar para entender e treinar até as próprias lideranças em relação a esse contexto, em relação à maternidade. Que é fato, né, a mulher vai ser sempre mãe, né, biologicamente nós que geramos um filho, então o quão importante é para as empresas olharem para esse contexto e entenderem esse cenário dentro da própria empresa. E aí eu acho que tem um ponto importante que é, se as empresas fizerem um plano de ação por fazer, para cumprir a legislação, que é o que a gente, infelizmente, tem visto muitas vezes com pessoas com deficiência, elas são contratadas porque a lei exige, e aí as pessoas com deficiência ficam no mesmo cargo para sempre, né? Elas não são incluídas, elas não acessam cargos de liderança, não há, de fato, uma vontade de fazer a coisa acontecer, né, de dar oportunidades. As pessoas com deficiência, por exemplo, né, os estudos mostram que elas se sentem excluídas, se sentem infelizes, às vezes, né, tem dificuldade até para conseguir chegar com segurança e firmeza numa entrevista, porque não sabe nem se vai conseguir entrar no prédio, né, para fazer a entrevista. Então, assim, existem N obstáculos se colocando ali contra as pessoas que são de grupos historicamente marginalizados, que se a gente for fazer as coisas para cumprir protocolo, né, para cumprir a lei, e não tiver um olhar humanizado, além, não vai funcionar, dificilmente vai funcionar, né? O plano de ação que faça um treinamento e que você passe uma lista de presença e que as pessoas viram as costas e, né, não refletem mais sobre o tema, dificilmente vai ter resultados efetivos e as empresas vão começar cada vez mais a ter problemas, né? Porque a lei vai exigir, ela vai multar, ela vai cobrar, as mulheres vão continuar enfrentando essas questões. A economia sofre também, porque a injeção
né, a economia, se a gente tivesse igualdade salarial, seria um aumento de 20% do PIB global, só aumentando os salários das mulheres para equiparar os dos homens. São, sei lá, 5 a 6 trilhões, né, de dólares que seriam injetados na economia caso a gente tivesse equidade de gênero. Fora todos os outros benefícios de saúde mental, né, de estrutura, de segurança psicológica, de segurança financeira, enfim, né, os benefícios são enormes. E a gente tem estudos também que mostram que as mulheres no conselho, elas melhoram os resultados da empresa. As mulheres em cargos de liderança melhoram os resultados da empresa, né? Tem um estudo da McKinsey que é um clássico, né? Que todo mundo que trabalha com isso conhece, e esse estudo mostra o quanto a diversidade e a equidade de gênero são benéficas para as empresas. Então, é uma oportunidade de olhar para isso com verdade, com profundidade, para entender essas nuances, porque fazer um plano de ação que dê um check em cada um dos pontos que a lei traz é uma coisa, né? Outra coisa é você olhar para a sua empresa, como a Raquel trouxe, né? Olhar para a sua empresa e entender o que está acontecendo ali. Às vezes tem mulheres que estão sofrendo violência doméstica dentro da empresa. A gente sabe que isso está afetando o trabalho dela, que ela não está conseguindo performar o suficiente. Ah, mas isso é problema meu ou não é problema? É problema nosso, né? Quando a gente fala em ESG, a gente fala em stakeholders, a gente fala em contexto interno e externo, a gente está falando de sociedade, a gente está falando das relações entre a empresa e a sociedade. Então, a gente precisa saber o que acontece na comunidade, a gente precisa saber o que acontece lá fora, porque sim, isso afeta o nosso dia a dia na empresa. Raquel. Posso só complementar, Marina, que eu acabei não falando antes, e daí a importância dessa transparência e do canal de denúncias, né? Porque daí a gente vai conseguir ouvir, né, essas partes, né, Marina? Inclusive, a importância das empresas terem seu próprio canal de denúncias também. Inclusive, a Magazine Luiza, ano passado, ela abriu um canal de denúncias exclusivo para mulheres e para denúncias de assédio, de violência, desculpa. E a importância, então, das empresas terem esse canal e principalmente um canal de confiança, né, um canal terceirizado, né, essa é a evolução do canal de denúncias, porque daí sim a mulher vai se sentir confiante de usar aquele canal para trazer algum ponto. E são essas denúncias que também vão auxiliar a entender a realidade da empresa, né, porque às vezes ela pode estar sofrendo um assédio moral, um assédio sexual, e por aí vai. Então, é importantíssimo a gente ter esse canal de denúncias, e é isso que essa lei também está prevendo, né, ter essa abertura desse canal de denúncias dentro do Ministério. Legal. E também é estimulado a adoção de canal de denúncias pelas empresas. Tem o canal de denúncias do Ministério e é estimulado ali pelas empresas, como a gente também tem na lei que fez alteração da CIPA, que também tem agora, né, a CIPA também fica responsável pela prevenção ao assédio, então também é necessário para cumprimento daí dessa outra legislação, a implementação de um canal de denúncias, e aí isso pode, né, ser trazido. É importante que essa informação chegue, porque aí a gente consegue trabalhar e entender esses cenários. Então, é uma medida também de promoção de abertura, né? E eu acho que isso está muito nesse movimento de trazer as empresas também para a mudança. Então, a gente está, até eu estava comentando aqui com alguns colegas, que essa é uma mudança de paradigma muito grande que a gente está vendo agora, porque numa forma clássica, a legislação ela não entra no âmbito interno da empresa, ela, desde que você esteja com, né, o modelo de negócios lícitos, você pode conduzir os seus negócios da forma que você melhor entender. Mas agora a gente vê, por exemplo, a lei de igualdade salarial ou até aqui a lei que alterou a CIPA para também ter a previsão do combate ao assédio, que a gente entra nesse âmbito interno mesmo da empresa e a gente fala, olha, a gente está tentando como sociedade fazer essa mudança, a gente está caminhando para isso, mas a gente precisa que vocês, empresas, caminhem conosco e cooperem também nesse novo objetivo. Então, a gente está aqui com essas legislações, chamando as empresas para entenderem o impacto social que elas têm e a importância, né, que a empresa tem. Então, a sociedade e o mercado, eles não caminham separados. A gente está aqui junto no mesmo passo, ainda mais numa sociedade, né, com um modelo econômico capitalista como o que a gente tem,
isso vai estar muito relacionado e muito vinculado. Então, a gente precisa também entender a importância e o nosso papel social como representante, como gestor de uma empresa, para promover todas essas alterações que a gente busca e que a gente quer na nossa sociedade. Perfeito, Mari. Inclusive, eu até ia pedir para você trazer esse ponto, que eu acho que é super interessante mesmo. Então, é isso, né? Vamos, assim, qual é a forma menos dolorida e mais benéfica para todo mundo da gente entrar nesse movimento, né? E aí eu queria trazer um pouco as perguntas, a gente tem 5 perguntas ali, quem mais quiser trazer perguntas. As perguntas são realmente, né, voltadas lá para a parte técnica, que é o que a gente tinha falado no começo, que era o maior desafio das empresas. E aí a primeira pergunta, né, o relatório será por cargo ou por classificação brasileira de ocupações, né? Segundo a lei, por classificação brasileira de ocupações, né, Mari? Isso, exatamente, vai ser pelo CBO. Então, aí que também a gente tem, né, uma primeira questão, porque eventualmente pode depois ter alguma alteração, o CBO de 2 colaboradores pode ser o mesmo, mas eventualmente as atividades relacionadas àquele cargo, daí então seriam distintos, mas algumas especificidades elas vão ser possíveis de ser ali melhor explicadas na plataforma do Emprega Brasil. Então no E-Social vai ser um pouco mais engessado ali a submissão das informações, mas também vai ser possível ter essas diferenças, mas vai ser com base no CBO. Mas também ali, por exemplo, no Emprega Brasil, uma mudança que pode ter até. Eu tenho 2 profissionais que estão ali dentro estão com o mesmo CBO, mas têm remunerações distintas, por exemplo, a questão de tempo. Então, vai ser possível submeter também no Emprega Brasil o plano de cargos e salários. Então, falando assim, olha, essa pessoa está recebendo mais, seja homem ou mulher, mas é porque essa pessoa está há 5 anos no cargo. E a gente tem uma previsão que, por exemplo, a cada 3 anos aumenta 20% do salário base dessa pessoa. Então, aqui, que pode ser, né, uma situação que seja uma mulher que está recebendo mais ou um homem que está recebendo mais. Então, por isso que a gente vai ter as informações sendo imputadas no E-Social e também no Emprega Brasil. E aqui vem também a importância das empresas terem uma política de cargos e salários estabelecidas, ou também, eventualmente, de, né, remuneração, bonificação, você ter tudo isso bastante evidenciado. Então, esse é um movimento também que vai acontecer naturalmente, não só a transparência em relação a esse relatório, que vai precisar ser publicizado, mas também vai ficar aqui evidente a necessidade de, por exemplo, a ser elaborada e ser formalizada uma política de cargos e salários, que algumas empresas, às vezes, têm essa previsão, mas só tem uma orientação verbal, não tem nada formalizado. Mas isso também já está ali estabelecido. Maravilha. A relação enviada pelas empresas será de cargos e salários? Aqui, as informações que a gente vai precisar vai ser o cargo ou ocupação contida no CBO, e o valor, né, do salário, do 13º, das gratificações, das comissões, das horas extras, dos adicionais noturnos, né, de insalubridade, penosidade, periculosidade ou outros adicionais, o terço de férias, aviso prévio e também o descanso ali semanal remunerado, as gorjetas, se for aplicável, e também, né, as demais parcelas que ali, seja por lei ou por norma coletiva de trabalho, também compõem a remuneração do colaborador. Então, são essas as informações que vão estar ali presentes. E aí tem uma questão também, aproveitando, né, que o relatório ele vai trazer uma foto dos cargos a partir do gênero, mas também de raça, nacionalidade e idade, né? E aí, então, isso significa que todos esses dados também passam a ter que ser levantados, né? Então, todas as pessoas têm que estar cadastradas ali com essas classificações para poder fazer essa análise. Perfeito. Legal. Vamos lá para a próxima. As empresas terão que justificar quais são os critérios para promoção e classificação de júnior, pleno ou sênior? Sim, na verdade, essa justificativa vai ser até para você conseguir trazer o porquê de eventuais diferenças.
Então, por isso que daqui foi parecida daí com a minha primeira resposta, até no sentido de elaborar uma política aqui de cargos e salários para poder também ficar evidente essa alteração. Então, por que né, temos alguém que está recebendo mais e outra pessoa que está recebendo menos, sendo o mesmo CBO, né, o mesmo cargo ali no CBO. Então, é importante ter toda essa evidenciação e isso será submetido ali no Emprega Brasil. Olha só, interessante essa pergunta. Vocês acreditam que esses relatórios começarão a ser solicitados por clientes para critérios de contratação, por exemplo? É bastante possível, né? Pensando até nesse cenário que a gente tem, por exemplo, de os programas de integridade, né? Os programas de compliance estando cada vez mais maduros, e esse sendo um ponto. Também aqui reitero que essas empresas, né, com mais de 100 funcionários, que eventualmente sejam voltadas para contratações públicas. Então, se a gente está falando de uma empresa que participa de licitação, a gente também tem um diferencial na nossa nova lei de licitações e contratos em relação às políticas de promoção da equidade entre homens e mulheres. Então, um dos critérios de desempate de propostas vai ser exatamente isso. É também, por exemplo, você ter um programa de compliance, mas antes disso até, um critério de desempate entre dois licitantes vai ser se essa empresa ela tem algum programa de promoção da equidade. E esse relatório da igualdade salarial vai poder ser uma evidência nesse sentido. Falar, olha, eu tenho aqui essa política de cargos e salários, eu tenho esse relatório que está sendo, aqui está demonstrando que eu tenho essa paridade, então até na contratação pública vai ser possível, mas também, aqui nesse caso, para critério de desempate, mas também, mesmo entre aqui, clientes privados, entre trocas privadas, isso provavelmente vai começar a ser cada vez mais difundido também. Até para as empresas, por exemplo, que estão se enquadrando nos critérios ESG dentro do BIA Impact Assessment, por exemplo, que é o BIA do sistema B, e aí você tem que apresentar uma evidência lá de igualdade salarial, o relatório também entra como... E toda essa importância das due diligence, né? O foco para agora, até de compliance, trazendo essa visão aqui como alguém que trabalha com compliance, um dos pontos mais trabalhados não é nem mais tanto a questão, é claro, o compliance ele é implementado e estimulado na legislação por causa do combate à corrupção, mas a gente está se preocupando muito com a integridade nas trocas privadas, seja de fornecedores, na cadeia de fornecedores, seja em relação a parceiros de negócio, porque você pode também ter, às vezes, uma responsabilização ou de uma forma até mais abrangente, um dano reputacional pela vinculação com uma empresa que, por exemplo, seja sancionada porque não tem essa igualdade salarial. Então, aqui, por exemplo, você contrata uma empresa na tua cadeia de fornecimento, você contrata um fornecedor que daí depois sai na mídia que recebeu uma sanção ali bastante significativa porque não tinha igualdade salarial. Isso é algo que pode também trazer um reflexo para a empresa que está contratando esse terceiro. Então, muito possivelmente, a gente vai ter, sim, essa solicitação por clientes, como um critério de contratação também, pensando no risco que poderia ser ali trazido diante dessa relação. Perfeito. Vamos lá. Existe alguma penalidade caso a empresa não possua políticas de incentivo à contratação de mulheres vítimas de violência, com deficiência, LGBT, negras ou chefes de família? Aqui a gente não tem uma penalidade específica para essa política de incentivo, a gente tem a penalidade pela falta de publicização do relatório. Mas também a gente depois pode ter a previsão da aplicação da sanção que a gente tem lá no 461 da CLT, se a gente perceber que existe essa disparidade ali. E as políticas, elas estão ali até trazidas como planos de ação, e que vão, então, ajudar, na verdade, para amenizar a sanção quando aplicada. Vai ser um critério atenuante você ter a política. Então, aqui a importância em relação à parte de sanção é porque vai ser um critério levado em consideração quando da aplicação da sanção. Então, vai ser também ali como uma atenuante.
Legal, Mari. O programa de compliance é assim também, né? Você ter um programa de compliance, você não, deixar de ter, você não vai receber a sanção, mas você ter, quando você for receber uma sanção por outras questões, vai ser também um critério atenuante. Muito bem. Acho que vamos para a última pergunta, a gente tem 2 minutinhos, né? Será uma média por CBO, ou se tiverem 5 salários por CBO, aparecerão os 5 salários? Muito bem específica, né? É uma pergunta bem específica, eu não vou saber responder aqui de uma forma tão objetiva, mas eu imagino que será os 5 salários por CBO, porque a gente pode ter variação de salário dentro do CBO por um critério, por exemplo, de antiguidade. Uhum. Então, cruzando essas informações, vai provavelmente aparecer ali os 5 salários relativos ao CBO, não essa média. Porque a gente, na verdade, vai estar querendo entender caso a caso, né? Tenho, por exemplo, 2 homens, 3 mulheres, como é que está cada um desses casos? Então, você só ter a média não me diz muita coisa em relação a igualdade salarial. Então, imagino que esse relatório ele venha detalhado, né, os salários por CBO. E aí vai ter também a gente vai ter a visibilidade de quantos % dos cargos, por exemplo, de gestão, são compostos por mulheres e homens, né? Que é uma foto interessante também, e gerar uma transparência enorme em relação a isso, né? A gente tem um sério problema de mulheres em cargos de liderança hoje, então isso também vai ficar em evidência, né, a partir dessas publicações. Sim, é um ponto bem ali trazido, né, na promoção e do treinamento de mulheres para cargos de liderança. Isso é uma percepção mesmo que a gente tem ali da análise da lei. Perfeito. Bom, estamos aí dentro do tempo, né, finalizando a nossa conversa. Quero agradecer mais uma vez, Raquel, Mariana, por contribuírem com o conhecimento de vocês, com a experiência de vocês. Quero agradecer a presença de todo mundo aqui hoje. Fiquem à vontade para nos acessar, né, pelas redes sociais, e-mail, LinkedIn, enfim, né, para a gente continuar essa conversa em outros canais também. Vamos se ajudando aí para conseguir fazer com que a lei seja cumprida da melhor forma possível para beneficiar, de fato, as mulheres negras, né, que são as mais prejudicadas pela essa desigualdade de gênero. E é isso, pessoal. Obrigada. É tudo novo, né, Marina? No Brasil, no cenário brasileiro, essa lei é uma lei nova, tanto é que estão surgindo aí portarias, mas o quão importante é a gente abrir esses momentos de discussão e de conversas e de trocas. Eu acho que a gente precisa realmente trazer isso à tona para a gente realmente chegar onde a gente quer, né? Que é um cenário mais justo e igualitário para as mulheres e para os outros também, né? Mas hoje a gente está falando bem questão de gênero. Então, fica o convite também para a gente discutir sobre isso cada vez mais. Obrigada, pessoal. Obrigada mais uma vez aqui, Wiflow, pelo convite. E essa conversa não para por aqui, né? A gente ainda vai ter muitas novidades e também vamos ter outras orientações. Então, a gente segue à disposição aqui para qualquer dúvida que vocês forem tendo. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal.